Meu amigo vascaíno, mal se passaram aí 24 horas, a gente faz esse vídeo após a derrota contra a equipe do Flamengo. Não é fácil a gente chegar aqui em plena segunda-feira, colocar a cara para poder falar diante de tamanha frustração e amargura que o torcedor do Vasco vem vivenciando nos últimos anos. E neste vídeo a gente vai falar um pouco sobre algumas coisas que estão acontecendo aí no Vasco da Gama, sobretudo aí com a nossa torcida, que não está dando para entender. E dizer que enquanto o Vasco da Gama tiver com esse pessoal administrando o nosso clube, a gente vai continuar sendo a quarta força do estado do Rio de Janeiro. Eu peço a você que está insatisfeito com esse atual momento, você que dá importância ao Vasco da Gama, se inscreva no nosso canal e, por favor, me ajude a ter voz ativa para a gente poder cobrar esse pessoal que está dentro do Vasco da Gama. Diante disso, eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste com algumas narrativas que eu assisti ontem depois do jogo. Alguns jornalistas, alguns criadores de conteúdo que acostumam passar pano, tentaram embutir na cabeça de você, torcedor do Vasco, o seguinte: mas que o Vasco jogou bem, mas que o Vasco perdeu muitos gols. Meus amigos, era melhor o Vasco ter jogado mal, igual jogou contra o América Mineiro, e ter trago esses 3 pontos para São Januário. Nesse momento qual o Vasco da Gama vivencia, pouco importa se jogou bem, se perdeu o gol. O objetivo são os 3 pontos e a gente não conseguiu. É uma frustração muito grande, porque Vasco e Flamengo sempre foi, você querendo ou não, meu amigo que está me assistindo, um campeonato à parte. E o Vasco da Gama, em verdade eu digo para vocês, nos últimos seis anos, o Vasco da Gama só venceu o Flamengo em 3 oportunidades. Uma na gestão do Alexandre Campelo e 2 na gestão do Jorge Salgado. Esses caras apequenaram o Vasco. Além de apequenar o Vasco, transformaram o Vasco no freguês de carteirinha do Flamengo. E, meus amigos, quando acaba o jogo, você vê, meu irmão querido, a torcida do Flamengo cantando "Arerê, o Vasco vai jogar a Série B". Amigo, você vê o torcedor do Flamengo cantando isso e a torcida do Vasco não cobrar Jorge Salgado, a torcida do Vasco não cobrar essa SAF, não cobrar esse desqualificado desse Josh Wand, que chegou aqui e prometeu um orçamento, uma folha igual a do Flamengo, é brincadeira. Torcida rodando, a torcida rodando, camisa na arquibancada, minha gente, para dizer que o Vasco é o time da virada. Peraí, gente. Durante o jogo a gente apoia. O resultado não veio, o resultado não foi consistente. A gente tem que cobrar. A gente só conseguiu ficar fora da zona do rebaixamento nesse campeonato em uma rodada. Isso é vergonhoso para a história do Vasco da Gama. Isso é vergonhoso. Então, poxa, galera, vamos fazer uma reflexão do que está acontecendo aqui. O que eu lamento é esse senhor,
esse Jorge Salgado está conseguindo aí cumprir 3 anos de mandato, fazendo a pior gestão da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. É da gente não ver um conselheiro desses aí que são ligados aí ao Pedrinho, dessa Sempre Vasco aí, vindo a público para poder cobrar. Num ano aí, meu amigo, que o Vasco da Gama, nesse ano, porra, tá vendo, porra, os rivais aqui no Rio de Janeiro nadar de braçada. Flamengo aí indo para a Libertadores ano que vem, Fluminense pode ser campeão da Libertadores, cara, Botafogo campeão brasileiro e o Vasco. Você, torcedor do Vasco, ficar aí lisonjeado que o Vasco perdeu 3, 4 gols contra o Flamengo e permanecer na zona de rebaixamento, justificar que o Vasco jogou muito bem. Ah, Laureano, que o Vasco está simplesmente a 1 ponto do Goiás. Sim, cara. Não é a posição para o Vasco. Agora a gente vai fazer 2 decisões aí contra o Internacional, contra o Goiás, que, porra, é uma pressão grandiosa. E se a vitória não vier, a chapa vai esquentar. E pior de tudo, que a gente vê aí os nossos adversários, Cruzeiro venceu lá na Arena MRV ontem, o Bahia venceu o jogo dele contra o Fortaleza, o Internacional goleou, e, cara, poderia ter sido pior, cara, porque se o Goiás não tivesse empatado com o Cuiabá, se o Corinthians não tivesse empatado o jogo dele com o América Mineiro, a gente está dependendo dos outros, gente. Porque se esses clubes ganham aí, ia abrir 3, 4 pontos de vantagem do Vasco. E chegar no final de jogo aí, botar a culpa no Ramon Dias, igual eu vi alguns comentaristas fazer aí, botar a culpa no Ramon Dias, que chegou aqui, pegou uma terra arrasada, tá tentando de todas as formas mudar. O cara chegou aqui, pegou 9 pontos, porra, já conseguiu somar 21 pontos, tá tentando na medida do possível. E, cara, as pessoas ainda pegam no pé do treinador, mas não pega no pé do Paulo Brax, que contratou mal, não pega no pé desse Josh Wand, safado, que te prometeu um monte de coisa, e nem desse presidente, que a gente não pode nem falar aqui o que ele é. Então, torcedor do Vasco, faça uma reflexão. Esse cara aí, ele tinha que ser impeachmentado, ele tinha que tomar vergonha na cara desse Salgado e pedir a renúncia dele o mais rápido possível. E ano que vem, meu amigo, ano que vem é mudar todo o departamento de futebol do Vasco da Gama. Paulo Brax, Lúcio Barbosa, mudar esse cara, mano. Ontem, gente, olha só, o Vasco gastou ali 100 pila para contratar 3 jogadores ontem que estavam no banco: Aureliano, que não joga nada, Pumita, que não joga nada, e o Jair. Só esses jogadores dão quase 50 milhões no banco. Daí você vê o quão ruim foi feito desse planejamento. Mas não adianta falar. Vão dizer, o Vasco jogou bem, que o Vasco... Desculpa. Diretoria que está aí, 12 partidas contra o Flamengo, ganhou só 2. Essa SAF, 4 partidas contra o Flamengo, ganhou 1. Desculpa, gente. Não deixem apequenar o Vasco mais, não. Obrigado pela atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.